para a nossa 20ª aula do curso de C. E nessa aula a gente vai ver como que a gente pode fazer bibliotecas aqui em C. O que seriam essas bibliotecas? Essas bibliotecas seriam um arquivo em C contendo diversas funções que a gente possa precisar durante o nosso código. Então, por exemplo, eu vou ter um arquivo específico em C contendo diversas funções e eu vou ter um arquivo principal onde eu vou estar programando e eu vou poder chamar essas funções que estão nesse arquivo, né, nessa biblioteca, né, nesse arquivo de funções. Então, basicamente, essa vai ser a ideia. Então, para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no Deve Ser Mais Mais é criar um projeto, né? Porque, basicamente, a gente vai estar atrelando diferentes códigos, né? Diferentes arquivos .c. E para a gente fazer para atrelar esses diferentes arquivos, a gente tem que estar num projeto. Então, como que a gente faz, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar esse projeto. Então, como que a gente cria esse projeto? A gente vai vir aqui em File, né? Já com Deve Ser Mais aberto, Novo, simplesmente a gente vem aqui em Projeto. Então, aqui a gente vai estar criando um novo projeto, né? Para ter essas duas, né? Vou colocar esses dois arquivos, né? O principal e o arquivo de funções. E aí, a gente vai colocar aqui como sendo um console application, e eu vou colocar aqui, como eu estou programando em C, eu vou colocar um projeto em C, né? E aqui você pode alterar o nome, mas eu vou deixar projeto 1, né? E eu vou clicar em OK. Aí ele vai pedir para a gente colocar esse projeto em alguma pasta. Aqui eu já criei uma pasta, né? Isso é bom você já criar uma pasta para a gente colocar todos os arquivos nessa pasta. Então eu vou colocar o arquivo do projeto nessa pasta aqui que eu chamei de bibliotecas, né? Que eu criei anteriormente. Aí você coloca onde você quiser. E ele é desse tipo, né? .dev, né? Ele é um projeto, você pode trocar o nome. E aqui eu vou deixar projeto 1 mesmo. E vou clicar em salvar. Então aqui a gente já criou o nosso projeto e você vê que ele aparece aqui pra gente, um arquivo main.c, que é o arquivo principal, que é basicamente onde a gente vai programar aqui, né? Então aqui a gente vê que ele já colocou essas bibliotecas e já colocou aqui a função main, né? Que é aquela função principal para a gente colocar o nosso código. Então tudo bem. Agora o que a gente quer fazer? Agora a gente quer fazer um arquivo que contenha funções e de tal forma que a gente possa utilizar essas funções aqui nesse arquivo principal, né? Então a gente vai organizar o nosso código, né? A gente vai ter um arquivo específico só para a função. Como que a gente faz isso? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que criar esse novo arquivo. E para a gente criar esse novo arquivo, né, já tendo criado o projeto, a gente vem simplesmente em File, New, Source File. Então a gente vai criar esse arquivo. Aí ele vai perguntar para você, adicionar esse novo arquivo nesse projeto, você deve clicar em Sim, para ele atrelar isso ao projeto, né? E esses arquivos conseguirem se comunicar, né? Então eu vou clicar em Sim. Então ele criou esse arquivo aqui chamado Untitled2. Então isso aqui ele nomeou automaticamente. Agora, o que a gente vai colocar aqui? Aqui a gente pode colocar as nossas funções. Então você pode definir as funções que você for precisar, né? Esse daqui vai ser a nossa biblioteca. Eu já tenho pronto aqui esses arquivos, né? Então eu vou pegar essas funções daqui, eu já vou explicar essas funções, né? E vou colocar aqui. Então, esse daqui, basicamente, o que a gente vai fazer aqui vai ser um arquivo para calcular a geometria, né, digamos assim. Então, o nome desse arquivo vai ser geometria. Então, o que esse arquivo faz, né? Então, nesse arquivo, a gente vai incluir aqui a biblioteca math. Então, a gente pode colocar uma biblioteca aqui, né? Essa biblioteca math já vem com o C, né? Então, eu estou incluindo essa biblioteca aqui. A gente vai utilizar a raiz quadrada e a potência, né? E o que essa biblioteca vai fazer? Essa biblioteca ela vai definir o valor de π, então aqui ela está definindo um π, e ela vai ter 3 funções. A função calcular a área do círculo, calcular perímetro do círculo e calcular a hipotenusa. Então a gente vai ter essas 3 funções. E aqui o que a gente tem, né? Então calcular a área do círculo, como a gente já viu lá na aula 11, né? Primeira aula que a gente falou de funções, se vocês não viram, recomendo vocês a verem para entender isso daqui melhor. Então, a gente vai ter aqui essa função que vai retornar para a gente um double, né? Que vai ser quem? Vai ser πr ao quadrado, que é justamente a área do círculo. O perímetro vai retornar para a gente 2πr. E a hipotenusa vai fazer, então, o cálculo dessa hipotenusa, né? Então, dessa forma daqui, a gente define 3 funções. E, além disso, aqui dentro, a gente está definindo o nosso valor de π, né? Então, aqui a gente já tem esse arquivo geometria, que eu vou chamar. Então, eu vou vir aqui, né? Esse nosso arquivo, vou vir em Save, e dentro da mesma pasta que a gente salvou lá o nosso projeto, né, no caso aqui é bibliotecas,
eu vou escrever aqui, por exemplo, geometria, e ele vai ser um arquivo .c. Então, eu vou salvar. Só que isso não é o suficiente. Né? Por que isso não é o suficiente? Porque a gente tem que criar agora um outro arquivo, que é o arquivo cabeçalho, né, digamos assim. Então, basicamente, esse novo arquivo cabeçalho, ele vai conter os cabeçalhos de cada função aqui, que é basicamente essa primeira parte. Então, vamos criar esse arquivo. Então, eu vou vir aqui, File, Novo, Source File, novamente, e sim, vou adicionar o projeto, e eu vou colocar só esse cabeçalho, né? Mas de que forma? Nesse arquivo, a gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar aqui em cima, inicialmente, né, a gente vai colocar o if ndef geometria h, que é o nome do nosso arquivo, né, geometria, defina geometria h. E aqui embaixo a gente vai colocar um end if. Né? O que isso daqui significa? Né? Então, basicamente, esses comandos daqui, esse primeiro comando está nos dizendo, olha, se não foi definido ainda esse arquivo geometria, defina agora. Então, basicamente, o que ele está fazendo é evitar que esse arquivo geometria seja chamado diversas vezes, né? Fique acessando ele diversas vezes. Então, basicamente, ele vai evitar essa repetição. Então, se ele abrir uma vez, ele já vai ter aquilo armazenado e vai conseguir já pegar essas informações. É só um comando interno. E aqui, nesse arquivo .h, que a gente vai ver como é que cria, como é que salva, né? A gente vai colocar, então, esses cabeçalhos. Então, no primeiro vai ser calcular a área do círculo, depois calcular o perímetro do círculo e calcular a hipotenusa, que são essas três funções que a gente tem. Então, só voltando aqui, esse cabeçalho é justamente essa primeira parte da função. Né? Então, você vai pegar todas essas primeiras partes da função e colocar lá nesse arquivo aqui. Agora, vamos salvar ele. Né? Então, eu vou vir em Save, vou colocar o mesmo nome, né? Geometria, só que agora, em vez de ser geometria.c, ele vai ser geometria.h. Então, a gente vai vir aqui embaixo e colocar Header Files. Então, ele vai ser um .h. E eu vou salvar. E aí, tudo bem. A gente tem esses nossos dois arquivos, né? De geometria.c e geometria.h, que vão ser essa nossa biblioteca, né? E agora, a gente tem que utilizar eles aqui na função principal. Como que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer é incluir essa nossa biblioteca. Então, como que a gente faz isso daqui? A gente vai vir aqui, include, da mesma forma que a gente inclui as bibliotecas do C, né? E a gente vai fazer... E a gente vai incluir dessa forma, né? Então, eu vou pegar já aqui esse arquivo principal que a gente tem, né? E já vou colocar ele aqui. Então, o include, ele vai ser dessa forma. Deixa eu só tirar isso daqui. Então, o include, em vez de ser dessa forma daqui, né? Com esses traços daqui, ele vai ser, então, com aspas, né? Então, eu vou dar aspas, geometria.h, né? Então, isso daqui eu estou incluindo a nossa biblioteca. E agora eu vou utilizar as coisas de dentro dessa biblioteca. Então, eu vou copiar isso daqui. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui nesse arquivo principal eu estou definindo um raio 5, um C1 cateto 1 3.0, cateto 2 4.0, e eu estou utilizando essa biblioteca. Simplesmente, eu estou printando, por exemplo, aqui, a área, né? Eu já estou usando calcular a área do círculo, que é justamente a função que a gente definiu aqui nesse nosso arquivo de bibliotecas. Então, aqui no main, a gente vai simplesmente, né, tendo incluído nosso arquivo de geometria que a gente criou, a gente simplesmente utiliza essas funções. Então, fica bem mais fácil, né, da gente utilizar aqui. Se a gente quiser repetir, é só colocar o nome da função. Então, dessa forma, a gente cria a biblioteca. Agora, vamos rodar isso daqui. Né? Então, para a gente rodar, a gente vai ter que salvar. Eu vou deixar com o nome main. Então, a gente salva isso daqui, ele vai rodar aqui para a gente, né? Ele já rodou. E agora a gente vai compilar, a gente vai rodar aqui o nosso programa e a gente vai ver o seguinte, ó. Aqui dentro a gente passou raio do círculo, ele coloca aqui para a gente, né? O raio do círculo, printou, que é essa primeira parte aqui. E depois ele já utiliza a função, calcular área círculo, e passa o valor de R. Então, ele calcula a área do círculo e retorna 78. Depois o perímetro 31 e calcula a hipotenusa, né, resultante, né, por meio dessa função calcular a hipotenusa, dessa forma daqui. Então, basicamente, dessa forma, a gente consegue definir um arquivo contendo diversas funções.
a gente cria um arquivo .h, que é o nosso cabeçalho, né, que indica o cabeçalho de todas as funções que tem nesse arquivo. E a gente inclui esse arquivo cabeçalho no nosso arquivo principal, e dentro desse arquivo principal a gente pode utilizar todas as funções que a gente definiu lá nesse arquivo de biblioteca, né? Então, dessa forma, a gente consegue organizar bem o nosso código.